A história de Michael e Sarah começou com aquela perfeição rara, digna das grandes telas de cinema. Para quem observava de fora, parecia que o destino havia caprichado. Ele, um analista financeiro cheio de vigor e planos para dominar o mundo corporativo. Ela, dona de um magnetismo inexplicável, com olhos que guardavam segredos profundos e um sorriso que desarmava qualquer um. Desde o primeiro oi, Michael sentiu-se completamente fisgado por aquela aura de mistério. Sarah não era como as outras namoradas que ele teve, ela possuía uma intensidade única, uma segurança que beirava a arrogância charmosa. Michael era fascinado por essa força. Durante o tempo em que namoraram, ela pouco falava sobre o que viveu antes dele, tratando o passado com um desdém elegante, como se nada relevante tivesse existido antes daquele amor. E Michael, cego de paixão, jamais questionou ou pressionou por detalhes sórdidos. Para ele, o que importava era o presente. O casamento aconteceu num piscar de olhos, selado por uma química que todos juravam ser eterna. 2 anos se passaram numa calmaria feliz. A vida deles era o retrato do sucesso, uma residência acolhedora, jantares românticos nos sábados à noite e viagens de última hora que mantinham a chama acesa. Michael acreditava piamente que havia tirado a sorte grande. A mudança de cenário veio com uma promoção, ele seria transferido para a cidade onde Sarah nasceu. Profissionalmente, era a chance que Michael esperava para subir de nível. Para a esposa, significava voltar para casa. No princípio, a transição de cidade foi tranquila. O novo escritório de Michael trazia desafios empolgantes e Sarah parecia feliz em rever as paisagens da infância. Contudo, havia uma tensão quase imperceptível no ar que o marido demorou a notar. Sempre que saíam para caminhar ou jantar, Sarah demonstrava um comportamento esquivo, evitando certas ruas, olhando por cima do ombro como se temesse ser reconhecida por fantasmas. Eram detalhes minúsculos. Ela alegava que preferia não gastar tempo com cumprimentos falsos a velhos conhecidos, insistindo que aquela fase da vida já tinha encerrado. Michael, na sua inocência, aceitou a desculpa. A paz durou até a noite do baile anual da corporação. O ambiente era de puro luxo, com lustres de cristal e bebidas caras circulando em bandejas de prata. Michael adorava exibir Sarah nesses eventos. Ela tinha o dom natural de encantar a todos, dominando o recinto com sua presença, mas aquela noite tinha uma vibração diferente. Mal atravessaram a entrada, 2 rapazes da equipe de Michael fixaram os olhos nela de uma maneira perturbadora. Inicialmente, ele pensou ser apenas impressão sua, mas a persistência dos olhares provava o contrário. Eles sussurravam entre si, trocando sorrisos maliciosos. Uma onda de calor e raiva subiu pelo pescoço de Michael. Ele era o superior hierárquico daqueles homens, e vê-los devorando sua mulher com os olhos era um desrespeito inaceitável. Ele nunca foi de ter ciúmes bobos, mas aquilo não era admiração respeitosa. Não era curiosidade, era reconhecimento. Parecia que compartilhavam uma piada interna suja, como se Sarah fosse muito mais do que a esposa do chefe. Ele viu a esposa pegar uma bebida e sumir entre os convidados. Ou ela não viu a cena, ou fingiu maestria em ignorar. Michael tentou focar nas conversas de negócios, mas à medida que as horas passavam, notou que o comportamento não se limitava àqueles 2. Outros homens no salão miravam Sarah com a mesma expressão de cumplicidade barata. Não era loucura da sua cabeça. Havia algo podre no ar. A festa continuou, mas a alegria de Michael evaporou. Qual era o motivo daquela atenção desmedida? Por que as esposas dos outros diretores não recebiam aquele tipo de escrutínio? Ele tentou racionalizar, mas para onde quer que olhasse, via sorrisos de canto de boca e olhares de eu sei quem ela é. Não era um olhar de amizade, mas sim como se Sarah fosse uma figura pública, acessível, conhecida por todos, exceto por ele. No trajeto de volta, o silêncio de Michael era pesado. Sarah, contudo, parecia leve. A noite foi ótima, não acha? Comentou ela, jogando os sapatos longe e se atirando no sofá. Michael a observou, hesitante. Seria tudo fruto de sua insegurança? Valia a pena estragar a noite? A dúvida, porém,
criou raízes profundas nos dias que se seguiram, crescendo como uma erva daninha. Ele não queria ser o marido neurótico, mas a dúvida era corrosiva. Finalmente, no ambiente de trabalho, resolveu confrontar um dos subordinados em particular. Precisava arrancar a verdade por trás daqueles sorrisos. Precisava que alguém verbalizasse o que estava pairando no ar. Aquele foi o instante em que o mundo dele ruiu. Michael sempre prezou pela confiança mútua, orgulhando-se de dar liberdade total à esposa. Mas a pulga atrás da orelha virou um elefante. A forma como olharam para ela, os risinhos abafados, aquilo tinha um motivo real. No dia seguinte, tentou trabalhar normalmente, respondendo mensagens e analisando planilhas. Mas cada pausa para o café trazia a mesma questão: de onde eles conhecem a minha mulher? Por que ela parece tão familiar para essa gente? Após horas de agonia mental, percebeu que não teria paz sem a verdade nua e crua. Ele analisou o salão e focou em David, um analista quieto que estivera no evento. Alguém que, sob pressão, talvez soltasse a língua. Michael convocou David para sua sala, fingindo ser uma reunião de rotina. Começou com banalidades sobre metas trimestrais, mas logo endureceu o semblante. Preciso ser direto com você, disse, bloqueando a visão da porta. Ontem, notei que você e o pessoal pareciam ter uma história com a Sarah. E não era apenas um rolabo educado. Havia mais ali. David empalideceu, ajeitando-se na cadeira, evitando o contato visual. Como? Não, chefe, não sei do que está falando. A negativa rápida e nervosa foi a confirmação que Michael temia. David, pare de mentir. Eu vi tudo. Quero a verdade agora. O funcionário ficou mudo, ponderando as consequências, até que soltou o ar dos pulmões, derrotado. Olha, chefe, eu não queria ser o fofoqueiro, mas já que o senhor insiste. A sua esposa. Bem, ela tem uma fama na cidade. Michael sentiu o estômago revirar. Que tipo de fama? Perguntou, a voz falhando levemente. David hesitou, mas decidiu rasgar o curativo. Anos atrás, a Sarah e o noivo dela na época tinham um estilo de vida liberal. Eles frequentavam clubes de troca, festas privadas, sabe? Eram muito conhecidos nesse meio. Michael piscou, atordoado, tentando encaixar aquela imagem na mulher que dormia ao seu lado. Todo mundo aqui sabe. Eles eram, digamos, lendas locais pela disposição. Isso faz tempo, mas cidade pequena tem memória longa. Diziam que a Sarah não tinha limites. O coração de Michael parecia querer sair pela boca. O sangue ferveu e depois gelou. A garganta secou instantaneamente. E por que diabos ninguém me avisou antes? David deu um sorriso amarelo, cheio de pena. Quem teria coragem? Até ontem parecia que o senhor não sabia de nada, e ninguém quer ser o portador da desgraça alheia. Michael levantou-se, tonto, precisando se apoiar na mesa. Precisava fugir dali, respirar ar puro, entender o absurdo que acabará de ouvir. Isso foi antes de mim, sussurrou, tentando se convencer. Sim, chefe. Foi antes. Mas o passado dela é quase folclore por aqui. Tem coisas que o povo não esquece. Michael não se lembra de como dispensou o funcionário. O mundo parecia estar em câmera lenta, abafado. Saiu do prédio, entrou no carro e dirigiu sem destino. Sarah nunca, em momento algum, citou essa fase. Jamais. De repente, as peças se encaixaram com uma clareza dolorosa. As evasivas, o desinteresse em falar do passado, o medo de encontrar conhecidos. O jeito como ela mudava de calçada em certos bairros, a pressa em mudar de assunto quando se falava de ex-namorados. Tudo fazia um sentido terrível agora. Michael passou o resto do dia na estrada. Quando estacionou na garagem, o dia já virava noite, mas ele não tinha forças para entrar e fingir que tudo estava bem. Sentia um peso no peito, uma âncora que o puxava para baixo. Respirou fundo e girou a maçaneta. O aroma do jantar preenchia a casa.
Sara estava na bancada, cortando verduras, cantarolando com o rádio. Parecia uma cena doméstica perfeita, mas agora parecia teatro. Michael fechou a porta com um estrondo desnecessário. Sara virou, sorridente. Oi, querido. Chegou cedo hoje. Ele permaneceu estático, analisando cada traço dela. Como ela conseguia ser tão cínica? Como conseguia agir com tamanha naturalidade? Nunca pensou em me contar? A frase saiu ríspida, cortando o ar. O sorriso dela desvaneceu. Contar o quê? Michael avançou, jogando as chaves na mesa de jantar. Sobre a sua vida aqui. Sobre o que você e o seu ex faziam nas noites dessa cidade. O silêncio que preencheu a cozinha foi ensurdecedor. Sara largou a faca devagar, apoiando-se na pia como se esperasse aquele momento há anos. Quem te falou? Perguntou ela, a voz baixa, sem negar, sem choque real. Isso faz diferença? O ponto é que a cidade inteira sabe. Todos, menos o seu marido. Ela se virou, assumindo uma postura defensiva. Eu não contei porque não era relevante. Aconteceu antes de você, Michael. Antes de nós existirmos. Ele soltou uma risada seca. Antes de mim? Você dormiu com metade da população masculina e achou que era um detalhe irrelevante? Ela estreitou os olhos. Metade da cidade? Você está sendo dramático. Estou. Porque a sensação que tenho é que em cada esquina tem alguém que já te viu nua. Alguém que conhece partes de você que deveriam ser só minhas. Ela suspirou, cansada. Isso não anula quem eu sou hoje. Sou a mesma mulher com quem você casou, Michael. Ele passou as mãos pelos cabelos, desesperado. Você não entende o ponto. Não é o ato em si. É a humilhação pública. Eu andei por esses corredores, orgulhoso do nosso casamento, enquanto todos riam nas minhas costas, me vendo como o último a saber da piada. Ela o encarou com firmeza. E o que você queria? Que no primeiro encontro eu dissesse, prazer, sou a Sara e já fui fingir. A raiva de Michael explodiu. E se soubesse, o que faria? Ela rebateu, rápida. Ele travou, sem resposta pronta. Exatamente. Você teria fugido. Por isso calei a boca. Para mim, aquilo era passado morto, mas eu sabia que para você seria um problema insuperável. O silêncio voltou, denso e sufocante. Sara não pediu perdão. Não chorou. Não se humilhou. Ficou ali, parada, aguardando a sentença dele. Michael não foi para a cama naquela noite. Ficou na sala, encarando o escuro, sentindo o peso de uma bagagem que não era sua. Às 3 da manhã, Sara dormia no quarto, tranquila, sem culpa aparente. Era essa frieza que o destruía, e para ela, não era nada. Era apenas uma fase divertida, mas para ele, o chão havia sumido. Ele sempre achou que a conhecia intimamente. Sabia como ela tomava café, sabia seus medos infantis, suas manias de organização. Achava que dominava o mapa da alma dela, mas agora percebia que navegava em águas desconhecidas. Quem era aquela mulher, de verdade? Ela saiu para trabalhar cedo, sem discussões, apenas um aceno protocolar, dando espaço para ele pensar. Mas o tempo só piorou a situação. Quanto mais pensava, mais afundava na paranoia. Durante o dia, percebeu algo cruel sobre a mente humana. Na noite anterior, ela era o amor de sua vida. Se ele nunca tivesse descoberto, continuaria amando-a cegamente. Mas o conhecimento é um veneno sem antídoto. Agora, cada gesto dela parecia manchado. Era irracional, ele sabia, mas era o que sentia. Tentou dizer a si mesmo que ela foi fiel a ele. Nunca houve traição. Mas o problema não era a fidelidade. Era a sensação de ter vivido uma farsa. Se ela escondeu algo dessa magnitude por 2 anos, que outros segredos guardava? E a pergunta mais dolorosa surgia: e se ele soubesse desde o início,
teria casado? A resposta sincera era não. E isso o matava por dentro. Naquela noite, ele não quis vê-la. Saiu do escritório direto para a rua. Dirigiu sem rumo, sufocado. Parou num bar qualquer, pediu uísque duplo, tentando afogar o barulho na sua mente. Quantos segredos suporta um casamento? Ele conseguiria olhar para ela sem imaginar as cenas descritas por David? O bar estava calmo, com poucas almas perdidas. Michael girava o copo, hipnotizado pelo líquido âmbar. Ele não era de beber, mas precisava de anestesia. Nada, porém, calava as vozes. A frase dela ecoava: "Eu sou a mesma pessoa." Será? Ou ele projetou nela uma pureza que nunca existiu? Se nunca soubesse, estariam agora planejando as férias, ou o nome dos filhos. Agora, tudo parecia sujo. O que mais doía era a falta de arrependimento dela. Ela aceitava o que fez com uma naturalidade que o assustava. Uma mulher sentou-se ao lado e pediu uma cerveja. Michael olhou de soslaio. Loira, visual rock and roll. Ela notou-a encarada e sorriu. Noite ruim? Ele riu com amargura. Pode-se dizer que sim. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Você tem cara de quem está numa encruzilhada. Ele virou o copo de uma vez. E se eu estiver? Ela deu de ombros. Então eu diria que, se está sofrendo tanto para decidir, é porque já decidiu. Ele olhou seu reflexo no espelho do bar. Olhos fundos, exaustos. A estranha estava certa. Ele já sabia o desfecho. Michael pagou a conta e saiu sem se despedir. A casa estava na penumbra. Apenas a luz da sala acesa. Sarah estava sentada, esperando, com uma xícara de chá. Viu o estado dele, o cheiro de álcool. Imaginei que você fosse beber hoje. Michael não respondeu. Tirou o paletó, jogou numa poltrona e a encarou. A mulher que amava. A mulher que era seu mundo até 24 horas atrás. Mas agora ele via os fantasmas ao redor dela. Não foi Sarah quem mudou, foi a visão dele. Ele jamais conseguiria olhá-la sem lembrar do que ouviu. Eu não consigo ficar, disse ele, a voz rouca, final. Sarah não demonstrou choque. Fechou os olhos brevemente, resignada. Eu sabia que isso aconteceria. O coração de Michael doeu. Uma parte dele desejava que ela lutasse, que gritasse, que fizesse algo para salvá-los. Mas Sarah era pragmática. Ela tomou um gole de chá e o olhou nos olhos. Não me envergonho do que vivi, Michael. Se isso é demais para você, então você precisa ir. Ele engoliu o choro. Eu queria que não fosse. Ela sorriu com tristeza. Eu sei. Michael pegou a mala que já tinha deixado pronta no hall. Não tinha plano, só sabia que precisava sair daquela casa. Antes de cruzar a porta, olhou para ela uma última vez. Percebeu que o amor ainda estava lá. Mas, às vezes, só o amor não basta para sustentar uma vida. Bateu a porta, deixando para trás o lar que construíram. Naquela noite, caminhando pela rua deserta, Michael sentiu o frio da solidão. Ele se hospedou num hotel barato na saída da cidade. As noites eram longas, os dias intermináveis. Tentou trabalhar, mas o foco era zero. O nome de Sarah era uma constante em sua mente. Achou que a distância traria alívio, que o tempo curaria a ferida. Mas a ausência dela só aumentava o buraco no peito. Numa madrugada insona, a epifania o atingiu. Ele não queria uma vida sem ela. O problema não era o amor. O problema era o cenário. O veneno era a cidade, as fofocas, os olhares de julgamento, as memórias de terceiros que contaminavam o presente deles. E se a solução não fosse o divórcio, mas sim a fuga? Na manhã seguinte, Michael tomou sua decisão. Sarah atendeu a porta, surpresa ao vê-lo ali, desarrumado e ansioso.
Não falou nada, apenas esperou. Ele respirou fundo. Eu amo você. Isso nunca mudou. Ela baixou o olhar, contida. Ele continuou. Eu não consigo viver aqui, Sarah. Não consigo andar nessas ruas sabendo que elas guardam o seu passado em cada esquina. Ela assentiu, compreensiva. Eu entendo. Michael segurou a mão dela, firme. Eu não quero te perder, mas preciso sair deste lugar maldito. E quero que você venha comigo. Ela levantou os olhos, e pela primeira vez havia brilho neles. Um alívio imenso. Vamos então. Ele piscou, atônito com a rapidez. Você quer mesmo isso? Ela deu um meio sorriso. Pedi minha transferência no dia que você saiu. A aprovação saiu hoje de manhã. As palavras dela foram o bálsamo que ele precisava. Então, ele começou, mas ela completou. Então, vamos recomeçar onde ninguém saiba quem fomos. 6 semanas depois, o caminhão de mudança chegava a uma nova metrópole. Um lugar onde Sarah era apenas Sarah, onde ninguém olhava para Michael com pena ou deboche. O passado existia, claro, mas não tinha mais poder sobre eles. Ali, naquele novo horizonte, a única história que importava era a que escreveriam dali para frente. Obrigado por acompanhar essa história. Se ela tocou você, inscreva-se no canal e ative o sino para receber nossos próximos vídeos. Até breve.